Saudações, queridos, queridas, neste momento de reta final da nossa democracia municipal, trazemos aqui um tema que fomos inquiridos pela querida Rosa, que é o tema dos PCDs. Quem são os PCDs? Pessoas com deficiências, que muitas vezes são invisibilizadas, não reconhecidas, ignoradas pelas políticas públicas, sobretudo políticas públicas municipais. Mas dados que já são dados defasados nos diz que 45 milhões de pessoas se enquadram entre os PCDs. Ou seja, 24% da população. Pessoas, muitas pessoas, e mesmo que fosse poucas, para serem ignoradas e invisibilizadas pelas políticas públicas, sobretudo as políticas públicas municipais. Portanto, é fundamental nós recorrermos, por exemplo, à Lei 13.146 de 2015, que vai estabelecer todo este estatuto para pensar, para inspirar essas políticas. Primeiramente, toda política pública precisa conhecer o sujeito de direito. O sujeito de direito, aqui no caso, as pessoas com PCDs. Portanto, essa lei nos coloca a necessidade de criarmos um cadastro de inclusão para saber quem são, quais são as suas necessidades e, juntamente com isso, a avaliação biopsicossocial, que é fundamental para saber quais são as deficiências e aí, então, pensarmos que tipo de políticas públicas possam ser inseridas. Agora, uma política pública que, notoriamente, pode ser aplicada mesmo a despeito sem termos números tão reais da realidade da nossa Juquitiba, são, por exemplo, pensar numa lei municipal afirmativa de cotas para as pessoas com deficiências e pensando as deficiências e as atividades que elas possam promover dentro do mercado de trabalho e aí, no caso, dentro do setor público. Pois nós sabemos que há, desde 1991, leis que imputam isso, pelo menos 2% a cada empresa que tenha 100 funcionários, de incluir pessoas com deficiências também dentro dos seus quadros. Isso torna mais dinâmico, mais diverso, mais generoso essa sociedade. Mas outras políticas que possamos pensar de maneira substancial, sobretudo para pessoas com PCDs de locomoção, pensarmos na reestruturação das vias públicas, que, notoriamente, em nossa cidade, se vê bastante inóspita. Por exemplo, para as pessoas com alguma deficiência visual, nós não temos pisos táteis, que são fundamentais para que as pessoas se locomovam dentro das vias públicas. É necessário pensar a reestruturação de nossas calçadas, as suas manutenções, para que pessoas como cadeirantes, pessoas que têm a sua locomoção comprometida, tenham condições. É fundamental pensarmos políticas públicas que veem a dignidade humana. A dignidade humana, essa que está sendo tão relativizada com a ascensão de novas ideologias neofascistas, neonazistas, que pensam em só fortalecer os fortes, aqueles que são os aptos, quase que um darwinismo social. É fundamental fundamental para conservar na humanidade e na nossa comunidade políticas públicas que incluam, não que exclua. Muito grato pela sua atenção. 12.050, vamos construir e sonhar este nosso lugar. Professor Ricardo para vereador. Um abraço.